A mensagem que eu vou estar compartilhando com vocês hoje aqui é uma mensagem que Deus me deu aproximadamente há 10 anos atrás. Foi quando ainda eu estava como atleta, de futebol. E em um dos momentos em que eu estava voltando da igreja, eu sempre tinha um hábito de vir entregando aqueles folhetinhos, que provavelmente vocês já devem ter feito isso. E em um desses momentos que eu vinha evangelizando, entregando aquele folheto, eu passei por um morador de rua e não entreguei o folheto para ele. Mas só que, naquele instante, aquele morador de rua começou a me olhar. E eu fiquei um pouco constrangido dele estar me olhando e os meus amigos estarem ali conversando com ele, evangelizando. Mas só que, de repente, ele simplesmente me chamou pelo meu nome. E naquele momento que ele me chamou pelo meu nome, eu entendi que aquilo ali não era algo muito comum, porque ele não me conhecia e os meus amigos não tinham comentado com ele quem era eu. Mas só que aquele morador de rua, ele começou a falar algumas coisas que vinham acontecendo na minha vida e algumas coisas que Deus iria estar fazendo. E naquele instante, ele começou a revelar algumas coisas e me deu uma passagem que se conta no livro de Eclesiastes. E naquele mesmo instante, ele começou a falar que o tempo de Deus era diferente do meu. E que naquele momento estava chegando o tempo que eu iria voltar para Curitiba, porque Deus queria começar um novo tempo na minha vida. E naquele instante eu comecei a me perguntar, mas Deus está me ouvindo? Por que Deus está falando com o morador de rua e por que não falou diretamente comigo? Isso era algo que eu vinha me perguntando constantemente. E hoje o título da mensagem de hoje é: Deus está me ouvindo? Existe dois significados para a palavra tempo, que é o Cronos, que é o tempo humano, e o Kairos, que é o tempo de Deus. Na nossa vida, a gente passa por diversos momentos, seja ele momento de emoções, seja ele momento de angústia, seja ele momento de sucesso, seja ele momento de fracasso, de alegria ou de tristeza. Nenhuma dessas situações vai durar para sempre. Na vida, tudo é passageiro. E esse trecho de Eclesiastes 3 vai justamente estar abordando algumas coisas com relação a isso. E eu gostaria de estar lendo com vocês lá. Eclesiastes 3, do 1 ao 11. Que diz assim: tudo neste mundo tem seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de arrancar. É tempo de matar e há tempo de curar. É tempo de derrubar e é tempo de construir. Há tempo de ficar triste e há tempo de se alegrar. Há tempo de chorar e há tempo de dançar. Há tempo de espalhar pedras e é tempo de ajuntá-las. Há tempo de abraçar e há tempo de se afastar. Há tempo de procurar e há tempo de perder. Há tempo de economizar e é tempo de desperdiçar. É tempo de rasgar e é tempo de remendar. É tempo de ficar calado e é tempo de falar. Há tempo de amar e há tempo de odiar. Há tempo de guerra e há tempo de paz. O que é que uma pessoa ganha com tudo com o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas, para aqueles que ficam ocupados. Deus marcou um tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as coisas que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. No momento em que eu estava estudando a palavra de Deus, para poder estarem compartilhando com vocês essa palavra, Deus ele começou a ministrar muito forte meu coração com relação a algumas coisas que eu precisava literalmente entender com relação a Ele. E uma das coisas que Deus
estava ministrando na minha vida e que há uma grande diferença no meu tempo, no tempo que eu busco querer fazer as coisas, no tempo que eu busco resposta para algumas coisas e no tempo que eu busco desistir de algumas coisas. E nesse momento em que eu estava preparando essa palavra, Deus ele começou a trazer algumas coisas ao meu coração. E uma dessas coisas que Deus mais citava, que nada acontece por acaso. Existe uma coisa na nossa vida que nunca vai mudar, que é o tempo de Deus. O tempo em que Ele vai estar agindo, o tempo em que Ele muitas vezes vai estar calado, e que esse calar de Deus é o momento em que Deus está querendo ministrar na minha vida e na sua vida. Mas muitas vezes a gente tem a entender e costumamos fazer essa pergunta aqui: será que Deus está me ouvindo? Será que literalmente Deus está ouvindo as minhas orações? Será que literalmente Deus está vendo tudo aquilo que eu estou passando? Isso constantemente a gente faz essas perguntas para Deus. Mas só que Deus ele não muda. Ele continua sendo Deus em todos os momentos em nossas vidas. Eu gosto muito de usar uma expressão de que isso se encontra na linha do desenvolvimento, que vai explicar que a nossa vida ela é composta por 4 fases. São a fase reflexiva, que é no momento que a gente está ainda no período neonatal. Existe a fase rudimentar, a fase especializada, a fase fundamental e a fase especializada. E eu comecei a perguntar para Deus o porquê dele ter trazido ao meu coração o processo do desenvolvimento infantil. Até então eu achava que era só pelo fato de eu gostar de estudar, de eu gostar de estar trabalhando com crianças. Mas só que neste momento, quando eu comecei a ler essa palavra de Eclesiastes 3, Deus começou a falar em meu coração que, da mesma forma, é a minha vida com Deus. Eu tenho vivido por fases. Que muitas vezes eu vou querer estar antecipando algumas coisas de Deus na minha vida, que às vezes não é aquele momento. E o porquê de eu estar trazendo essa reflexão e estar fazendo esse comparativo com o processo do desenvolvimento de uma criança. Porque uma criança, ela começa a se rastejar pelo chão. E logo em seguida ela vai começar a engatinhar, ela vai se equilibrar, para depois ela começar a se locomover para diferentes direções. E neste momento Deus começou a falar comigo que muitas vezes nós temos a tendência de querer antecipar alguns processos na nossa vida. E às vezes a gente tem a tendência de querer antecipar algumas coisas que ainda não é o momento de Deus para nossas vidas. E às vezes nós nos frustramos com isso. E temos a tendência de querer culpar a Deus do porquê daquilo não ter acontecido da maneira que eu tanto sonhei, que eu tanto planejei. Ou simplesmente pelo fato de que eu fiz tudo de forma correta. Eu não fiz nada de errado. E o porquê daquilo não ter acontecido. E eu pergunto para você agora, será que nesse momento em que você deve ter passado por alguma situação parecida com isso, você perguntou para Deus se era o tempo dele, para que isso viesse a se cumprir na sua vida? Eu lembro muito bem quando Deus ele pediu esse sonho, no qual eu passei a minha vida inteira almejando, buscando, trabalhando, em busca de realizar algo. E eu não tinha feito nada de errado. Mas só que eu perguntei para Deus, Deus, o porquê das coisas não ter se cumprido no seu tempo? E naquele instante Deus falou, o seu tempo não é o meu. E o que eu quero para a sua vida é diferente daquilo que você está traçando. E naquele mesmo instante eu gravei essa passagem de Eclesiastes 3 e mantive ela durante um bom período no meu coração, e aquilo veio martelando constantemente durante a minha caminhada cristã, durante a minha caminhada com Deus.
E durante cada processo em que eu vivia na minha vida, eu buscava me perguntar: será que eu estou vivendo o tempo de Deus ou eu estou buscando viver no meu tempo? Estamos passando por um momento de epidemia muito forte no nosso país, onde nós estamos vivendo com bastante insegurança. A gente não sabe o que vai acontecer o amanhã, se a gente vai estar empregado ou não, se eu vou estar morando na mesma casa ou não, em que eu moro hoje. E essa questão vem trazendo uma sensação de angústia em nossos corações muito forte, fazendo com que às vezes a gente gere uma certa ansiedade, que isso acaba nos fazendo algum mal. E eu acabo me esquecendo de perguntar para Deus o porquê de estarmos vivendo nesse tempo. O que Ele quer me ensinar nesse momento? Assim como uma criança, ela depende do seu pai para cumprir algumas coisas na sua vida, assim somos nós com Deus. Nós somos dependentes dEle. Nós somos dependentes do tempo de Deus nas nossas vidas, para com que as coisas que Ele planejou e que Ele sonhou para mim e para você possam se cumprir com êxito. Mas muitas vezes eu não tenho a paciência de esperar o tempo de Deus. E eu tenho vivido um momento de angústia, de ansiedade. E às vezes confundo, dizendo que aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou buscando constantemente, é o que Deus preparou para a minha vida. Eu não estou dizendo que os nossos desejos, nossos sonhos não possam estar aliados com os desejos e com as vontades de Deus. Em alguns momentos, isso vai estar alinhado sim, mas eu preciso literalmente entender que o tempo em que as coisas de Deus para se cumprir na minha vida vai ser diferente do meu tempo. O tempo em qual eu estava sonhando e desejando, me planejando, fazendo um planejamento de vida, que não tem nada de errado de você fazer o seu planejamento de vida, de você sonhar, de você almejar, de você buscar as coisas para você, não tem nada de errado com isso. Mas eu preciso entender que o tempo para que essas coisas venham se cumprir, ela não tem que ser no meu tempo. Ela tem que ser literalmente no tempo de Deus. Mas a gente não tem essa paciência. A gente se deixa levar pela nossa ansiedade, pelo nosso ego, pelo nosso orgulho, e começamos a querer ajudar a Deus. Dar uma mãozinha para Ele, antecipar alguns processos na nossa vida. Porque a gente acha que pelo fato da vida ser nossa, a gente é especialista em entender o que é bom para a minha vida. Mas como se trata de uma vida cristã, de uma vida com um propósito pelo qual eu e você um dia entregou a Jesus, precisamos entender que as coisas não devem acontecer simplesmente na hora que eu sonho, na hora que eu desejo e na hora que eu almejo. Mas sim na hora e no tempo em que Deus vai querer com que cada uma dessas coisas venha a acontecer na minha vida e na sua vida. Mas só que eu e você vamos sempre querer dar uma mãozinha para Deus. Por mais que eu e você entenda que as coisas não vão acontecer simplesmente no tempo em que eu sonhei, no tempo que eu desejei, a gente sempre vai querer dar um jeitinho para Deus. Deus ele vai revelar o propósito e o plano dele para a minha vida e para a sua vida, assim como ele já tem revelado, mas só que pelo fato de Deus ter revelado o plano dele para mim e para você em alguns momentos, nos falando aonde ele quer me levar, aonde ele quer me usar, o local onde ele quer que eu estude, que eu trabalhe, que eu viva, que eu more, que eu congregue. Deus ele vai revelar essas coisas. Mas só que nós humanos temos a tendência de querer viver em um processo de ansiedade muito grande, que muitas vezes a gente vai querer antecipar algumas coisas na nossa vida. E o que vai acontecer literalmente é quando eu comecei a falar que
explicando um pouco das fases do processo do desenvolvimento. O que vai acontecer que se uma criança recém-nascida querer começar a ficar em pé e andar? Literalmente, se essa criança não ter gerado alguns tônus musculares, ela vai cair. Ela não vai chegar aonde ela quer. Porque ela está o quê? Antecipando alguns processos na vida dela. Porque ainda não chegou o momento dela sair caminhando em direção a algo. Ela consegue visualizar dentro do processo dela. Mas só que para chegar até lá, ela precisa da ajuda de alguém. E muitas vezes a gente faz como uma criança com a nossa vida. Deus revela o que Ele quer para mim e para você. Ele nos revela onde Ele quer me usar. Mas só que pelo fato de Deus ter revelado, de ter falado, filho, eu quero te usar em tal lugar. Durante tanto período, eu vou te usar. Daqui a alguns anos, eu vou te levar para algum lugar, uma terra distante. Assim como hoje eu vim parar aqui. Eu não sou de Curitiba. Eu não sou natural daqui. Mas um dia Deus falou que Ele iria me tirar da minha terra, porque Ele queria me usar em um lugar bem distante. Completamente diferente da minha cultura, completamente diferente com as coisas que eu estava vivendo e que eu achava que era o certo. E eu resolvi ouvir a voz de Deus. Mas durante esse período que Deus ele falou o que Ele queria fazer com a minha vida, eu me deixei me levar muito pela ansiedade. E eu começava a querer traçar e ajudar a Deus. E o que acontecia comigo, literalmente, eu fazia como essa criança. Eu mal comecei a andar, e eu começava a cair. Porque simplesmente eu estava querendo pular alguns processos de Deus na minha vida. Eu não estava entendendo que não foi porque Deus falou e mostrou o que Ele tem para a minha vida, não quer dizer que as coisas vão acontecer no momento e no tempo em que eu desejo. Durante todo esse processo, Deus vai querer estar me preparando e preparando você para um plano perfeito dele. Mas só que a gente tinha essa tendência e essa angústia de querer saber as coisas logo, de querer fazer as coisas logo. E isso às vezes acaba atrapalhando o plano de Deus, o processo que Deus preparou para a minha vida e para a sua vida. E eu começo a querer antecipar e pular algumas fases. Por isso que eu usei muito essa expressão do processo do desenvolvimento de uma criança, porque às vezes a gente acaba sendo criança na nossa fé, na nossa caminhada com Deus. Às vezes Deus fala que não é para a gente fazer algo, a gente pega, vai e faz. E a gente começa a questionar a Deus o porquê daquilo ter acontecido, por que Deus permitiu com que isso acontecesse. Mas a gente esquece de falar, Deus, me perdoe, porque eu tentei antecipar o tempo do Senhor na minha vida. Estamos passando pelo momento de isolamento social. Será que você já se perguntou e perguntou para Deus o porquê desse tempo? O porquê dessa quarentena não ter acabado? O porquê do meu treino não ter voltado ainda? Provavelmente muitos atletas estão nos acompanhando agora nessa live. E só um atleta sabe o quanto treinar é importante para ele, para o processo da modalidade pelo qual ele pratica. Porque se ele não treinar, como que ele vai competir? E isso acaba gerando um sentimento de ansiedade, de angústia muito forte no nosso coração. Mas você já parou para perguntar para Deus o que Ele está tentando falar e mostrar para você nesse tempo? Será que eu tenho entendido, literalmente, que não somente para acabar de vez com essa pandemia, esse isolamento
na minha vida e na sua vida seja algo que Deus está tentando falar e nos mostrar? Muitas vezes a gente acaba usando a desculpa que nós não temos tempo de buscar a Deus. Por conta da nossa rotina, por conta das nossas atividades, por conta dos nossos treinos, a gente chega cansado em casa, acorda cedo, volta tarde. E o único desejo que a gente tem é tomar um bom banho, comer algo e dormir. Porque amanhã tudo irá voltar novamente. E a gente acaba dando desculpa. Quanta desculpa eu e você provavelmente já deu para algo que Deus estava mandando a gente fazer. Talvez você já deva ter chegado em casa cansado várias vezes e Deus falou com você. Ele queria conversar um pouco contigo. E quantas vezes a gente falou: Deus, eu estou sem tempo. Eu estou cansado. Talvez Deus já tenha falado para você para pegar o telefone e ligar para alguém, ou fazer uma visita para uma pessoa. E a gente usou a desculpa do tempo. Mas nesse momento em que eu e você estamos em isolamento social, não podendo estar perto um do outro, não podendo estar treinando com alguém que a gente tanto gosta de treinar, não podendo estar perto, ver a pessoa que a gente tanto ama, será que você está atento para esse tempo em que Deus nos proporcionou? Nesse momento em que nós estamos em isolamento social, você tem usado de algo que neste momento é o que você provavelmente mais tem, que é tempo. E você tem usado esse tempo para buscar a Deus, ou simplesmente se deixar levar pelas informações que a mídia tem nos passado e viver com angústia em nossos lares, em nossa casa, ou tem usado desse tempo para buscar mais a presença de Deus? O que você está fazendo com o tempo que Deus te deu neste momento? A gente passou a vida inteira dizendo que a gente não tem tempo para tantas coisas. E agora, que eu e você provavelmente estamos com um tempo bem significativo, eu tenho usado desse tempo para aprender um pouco mais da palavra de Deus, para buscar me capacitar, seja na minha profissão, concurso, ou simplesmente na Escritura Sagrada de Deus. O que eu estou fazendo com o tempo que Deus me deu? Muitas vezes, eu e você queremos antecipar alguns processos. E às vezes a gente acaba tomando algumas decisões e construindo algumas casas sobre a areia. Porque a gente não quer ter trabalho duro. A gente não quer ter aquele trabalho árduo, porque a gente sabe que dói, é cansativo. E às vezes fazer aquilo que Deus está mandando você fazer agora, seja algo doloroso. Porque provavelmente vai ser ligar para alguém, ou iniciar um desafio novo, que Deus colocou no seu coração, que Ele está falando com você durante muito tempo. E você tem usado a desculpa do tempo para não fazer aquilo que Deus preparou e pediu para que eu e você estivéssemos fazendo. Eu gosto muito da passagem de Mateus 7, do 24 ao 27, que diz assim: portanto, quem ouvir estas minhas palavras e as praticar, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouviu estas minhas palavras e não as praticaram, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos
deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Essa passagem aqui de Mateus 7 vai estar nos ensinando algo muito simples. O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu tenho buscado edificar a minha vida sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, buscar nos ensinamentos e as orientações que Ele tem dado para mim e para você? Ou eu tenho construído a minha vida sobre areia? Que quando vem uma tempestade como essa que nós estamos passando agora, desse vírus que tem assolado o mundo inteiro, desde os mais ricos aos mais pobres. Um vento que tem causado uma destruição muito grande na humanidade. E como você está agora? Será que você foi abalado por essa chuva, por essa enchente, por esse vento forte? E tem tido uma queda muito grande? Ou eu tenho sido como esse homem prudente? Que o vento soprou, veio a tempestade, ela até bateu na minha porta, mas eu permaneci de pé. Quem você tem sido neste momento de tempestade que estamos vivendo agora? Você tem sido esse homem prudente que tem buscado edificar a sua casa sobre a rocha? Ou tem sido esse homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia? Nós temos a tendência de querer exercer o papel de Deus na minha vida. Nós temos essa tendência de querer buscar viver o nosso tempo. E esquecendo de viver o tempo de Deus. E uma das coisas que eu gostaria de estar perguntando para você agora: o que você tem buscado viver? Você tem buscado viver o tempo de Deus na sua vida? Ou você tem buscado viver simplesmente o seu tempo? O que você tem buscado hoje? Eu gosto muito da história de um profeta chamado Elias. Elias era um cara que, independente do que ele estava vivendo, independente da circunstância, da situação, se ele estava sendo perseguido ou não, se ele estava com fome ou não, Elias sempre buscava viver a vontade de Deus. Porque ele sabia que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. O que você tem buscado hoje? Como você tem investido o tempo que Deus te deu? Neste momento não há mais desculpas para eu dizer que eu não tenho tempo para ligar para alguém. Nesse momento não há desculpa para eu dizer que eu amo a minha família. Nesse momento eu não tenho desculpa, você não tem desculpa para dizer o quanto você ama a sua filha, para os casados, a sua esposa, ou simplesmente pegar o telefone e ligar para alguém e dizer o quanto essa pessoa é importante. Você tem buscado viver esse tempo? Aonde você tem buscado passar o seu tempo? Você tem buscado passar o seu tempo no monte? Em 1 Reis 18, do 43 ao 44, vai dizer assim: e disse ao seu moço, suba e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então disse Elias mais uma vez, volte. E assim por 7 vezes. E a 7ª vez ele disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena,
como a palma da minha mão. Você tem buscado subir ao monte? Aonde você tem buscado passar a maior parte do seu tempo? Pergunte neste momento para Deus, aonde você tem buscado viver com Deus? Você tem buscado viver momento de angústia? Ou você tem buscado viver e passar momentos na presença de Deus? Eu queria convidar vocês agora para estar orando. E que você comece a perguntar para Deus, como você está passando o seu tempo? Como você está aproveitando o seu tempo e o que Ele tem para você? Ainda há tempo. Ainda há tempo de eu voltar para Deus. E voltar para o centro da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Neste momento, eu gostaria de estar orando com vocês. E que vocês possam estar colocando, esqueça as pessoas que estão do seu lado, seja seu marido, seu filho, a sua esposa, e pergunte para Deus o que Ele quer que você faça. Pai querido e amado Deus, neste momento, Pai, eu quero colocar a minha vida diante da Tua presença. Muitas pessoas, ó Deus, estão acompanhando essa live, Pai, e devem estar se perguntando, Deus, qual é o tempo do Senhor para a vida deles. E eu quero te pedir, Deus, que o Senhor possa revelar, Deus, ao coração de cada um deles, Pai, a Tua vontade, Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Esse é o desejo do meu coração, Senhor, que eu oro em Teu santo, precioso nome.